Disse o Bolsonaro que os índios estão com terras demais. Segundo ele, 15% das terras brasileiras estão nas mãos dos índios e que essas terras poderiam ser bem mais aproveitadas. E mais, os índios estariam mais felizes se estivessem conosco aqui nas cidades. Esse Bolsonaro que diz respeita um pouco o que é a cultura dos índios, talvez não consiga entender que o que está acontecendo hoje no Brasil é uma programação que vem de muito tempo. Realmente, essa conversa de que as ONGs estariam utilizando índios dentro do Brasil para ocuparem essas terras não é invenção do Bolsonaro. Isso está nos livros de história, está nas dissertações e nas teses. Segundo alguns cientistas, eu cito aqui o Eduardo Lucas de Vasconcelos Cruz, os índios estariam ocupando terras produtivas brasileiras exatamente porque os Estados Unidos estariam reservando essas terras e alguns locais com alto potencial de geração de energia e alto potencial de mineração para que eles pudessem utilizar no futuro. Olha que interessante, como que as coisas acabam se encaixando. Segundo a dissertação do Cruz, os índios teriam sido colocados nesses locais estratégicos exatamente porque o Brasil tornou-se um país democrático e para evitar que esse Brasil democrático utilizasse esses locais extremamente estratégicos, essas ONGs estariam protegendo os índios nesses locais. Exatamente quando os Estados Unidos recuperaram o controle sobre o Brasil, ou seja, nesse ano em que os Estados Unidos conseguiram decidir quem é o novo presidente do Brasil, esse novo presidente vem com esse argumento de tirar os índios dessas terras e colocar esses índios dentro da cidade, liberar essas terras aí para serem exploradas por agricultores, por mineradores, ou seja, para serem exploradas pelo capital internacional. O que a gente precisa comparar a situação do antes e depois é quem vai ganhar com a exploração dessas terras. Os Estados Unidos estão de olho nesse potencial energético e nesses minerais brasileiros desde o governo militar. E é exatamente por causa da impossibilidade dos Estados Unidos explorarem esses potenciais que eles teriam colocado os índios nessas terras através das ONGs. Só que agora a situação muda completamente. Os Estados Unidos, que antes defendiam a preservação dessas terras para que o Brasil não pudesse usar esse potencial para o seu próprio povo, agora, através do Bolsonaro, são a favor da retirada dos índios dessas terras e da utilização dessas terras para finalidades econômicas. Olha que interessante, gente. Quando a gente cruza essas informações, o que parece é que os Estados Unidos realmente utilizaram ONGs para manterem os índios em terras extremamente produtivas e importantes para o desenvolvimento nacional. No momento em que eles conseguiram colocar no poder um governo que está disposto a vender todas as riquezas nacionais, eles começam a retirar essa proteção dos índios, porque agora já é interessante, porque agora eles podem comprar. Resumindo de uma forma bem simples, enquanto os Estados Unidos não podiam comprar essas terras, esses minerais, não podiam explorar economicamente o potencial energético desses locais, os próprios Estados Unidos eram os que mantinham as ONGs para garantir que os índios jamais seriam tirados dessas terras, ou seja, para garantir que o Brasil jamais utilizaria essas terras e esses potenciais para o seu próprio desenvolvimento. Agora que o Brasil parte para um governo totalmente privatizador, os Estados Unidos já querem retirar a proteção dos índios e dessas terras para que eles possam comprar esse potencial energético. Eu cito aqui o Eduardo Lucas de Vasconcelos Cruz, que é uma dissertação bem interessante para que você possa entender essa situação relacionada a terras brasileiras e índios. Mas vale a pena ficar de olho. Será que agora que os Estados Unidos já podem comprar as riquezas brasileiras, porque privatizar agora é bonito, é legal, será que vale a pena retirar as ONGs, retirar os índios e vender tudo para os gringos? O mais importante é lembrarmos que antes de sermos nós os donos dessas terras que estamos pisando hoje, os índios já estavam por aqui.
Muito obrigado, pessoal. Se inscreva aí no canal Leonardo Estopa e até mais.